dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite, amém? Deus tem algo para falar com você. Às vezes a gente vem para um lugar ou vai a um lugar, né, sem muita expectativa. Às vezes a gente vai com uma expectativa exagerada, mas enfim, foi dito aqui enquanto nós estávamos no louvor, que não importa, né, a situação, as circunstâncias, Deus, Ele está adiante de nós, à frente de nós, Deus está acima de nós, e Deus nos ama, e Deus sempre está buscando ter comunhão conosco. Então, com base nisso, eu creio que Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite. E eu vou pedir que você ore com a pessoa que está do seu lado, e peça para que Deus abra o entendimento dela, o coração dela, e que Deus fale ao coração. Então nós estamos num grupo mais reduzido, creio que muita gente ficou meio temerosa com a chuva, alguns me disseram que no caminho estava alagando em alguns pontos da cidade, mas enfim, independente de coisa, eu gostaria de pedir que você agora orasse com a pessoa que está do seu lado, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nós estamos, como foi falado aqui, na presença de Deus. Foque no Senhor, foque no coração de Deus, seja um canal do Senhor para quem está do seu lado, abençoe, peça para que Deus fale ao coração, peça para que Deus encha essa pessoa com o Espírito Santo dele, peça para que Deus faça chover sobre a vida dessa pessoa uma chuva torrencial, como a gente teve na nossa cidade. E abençoe o seu irmão em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de te louvar. Obrigado, Senhor, por ser igreja. Ó Deus, obrigado pelo entendimento de que a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, são as pessoas que são salvas por Cristo. Pai, muito obrigado por essa noite, por nos reunir em Teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá para a gente cantar, Deus, louvar o Senhor, declarar a Tua majestade, a Tua santidade, declarar o Teu amor, o Teu poder, o Teu domínio, o Teu reino. Senhor, obrigado, é um privilégio, Senhor, a gente poder fazer isso. Pai, muito obrigado. Nessa noite venha, ó Deus, sobre as nossas vidas, continue derramando da sua presença sobre as nossas vidas, continue, Deus, falando ao nosso coração, que o Senhor traga direcionamento, respostas, que o Senhor traga esperança, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, ó Deus, a nossa comunidade, os nossos irmãos e a minha vida. Pai, muito obrigado, em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 45. Ô Tati, depois consegue para mim um copo d'água, por gentileza? Obrigado. Gênesis capítulo 45. Eu gostaria de contar para você a história de um homem, de um jovem, de um rapaz, que carrega uma experiência com Deus profunda, uma pessoa que é chamada na Bíblia, no Antigo Testamento, de José. José é o nome mais comum, não sei se você sabia disso, mas o nome mais comum no Brasil, se eu não me engano, é José, e segundo é João, ou é o inverso, um desses dois. José, a palavra no hebraico original tem o sentido de Deus acrescentará. José é aquela pessoa que foi acrescentada por Deus. E o nosso José do Antigo Testamento, muitas vezes as pessoas se referem a ele como José do Egito. José do Egito, um dos 12 filhos de Jacó. Era o predileto do seu pai. Embora extremamente amado pelo seu pai, ele era alguém que sofria uma rejeição profunda dos seus irmãos. José era detestado pelos seus irmãos, a ponto de os seus irmãos, não só por ver o amor do pai e a predileção do pai por ele, mas os seus irmãos assim, o invejarem e o odiarem e o verem como um sonhador arrogante. José era visto como um jovem arrogante pelos seus irmãos. E por conta disso ele foi vendido para os comerciantes
egípcios. Eu vou fazer um resumo aqui, para depois a gente entrar exatamente nesse texto de Gênesis 45. E quando ele foi vendido, antes disso de ser vendido foi maltratado, mas quando ele foi vendido para esses comerciantes egípcios, quando ele chegou no Egito, ele acabou indo morar na casa de um homem chamado Potifar. Esse homem era um dos administradores do faraó, era um homem forte, poderoso, e José ficou na casa desse homem, servindo esse homem, o amava, servia da melhor forma possível, porque ele era um homem temente, José era um homem temente a Deus, mas infelizmente na casa daquele homem ele sofreu várias investidas da esposa de Potifar, e ele foi acusado de abuso sexual, e muitas vezes ele saiu de perto, mas teve uma ocasião que infelizmente ele chegou e perto daquela mulher, ela atacou ele e acabou ficando com a capa dele e o acusou. E ele então foi parar na cadeia. Foi acusado injustamente, foi parar na cadeia, mas a Bíblia diz, se você for ler a história dele, que está em Gênesis a partir de 37, se eu não me engano, que ele era um homem que tinha a presença de Deus. E mesmo na cadeia, José estava crescendo diante do Senhor. José estava sendo abençoado. E ele cresceu na cadeia e ele se tornou o chefe da carceragem. Onde ele passava, porque Deus era com ele, ele abençoava o lugar, ele abençoava as pessoas. Naquela cadeia ele conheceu duas pessoas que haviam trabalhado com o faraó. Um era um copeiro e o outro era um padeiro. E nesse lugar, servindo ao Senhor, ele teve a oportunidade de interpretar o sonho dessas duas pessoas. Uma delas morreu e a outra foi restituída ao seu posto de trabalho. E numa ocasião o faraó sonhou um sonho, ficou perturbado, chamou pessoas que não interpretaram o seu sonho. E o cara que tinha saído na cadeia lembrou de José. E falou, faraó, tem uma pessoa lá na cadeia, um hebreu, ele interpreta sonhos. E José foi chamado à presença do faraó. E quando o faraó contou o sonho para ele disse para o faraó, olha, não sou eu, mas é Deus, o Deus a quem eu amo, a quem eu sirvo, que interpreta sonhos. E ele então interpretou o sonho do faraó. E o faraó teve um sonho que, pela interpretação de José, 7 anos teria muita fartura no Egito e 7 anos teria muita escassez, muita fome. E então, com a interpretação do sonho, Deus falou com o faraó, e faraó levantou José, tirou ele da cadeia e deu a ele o segundo posto, mais alto que havia no Egito. E aquele jovem, e era jovem mesmo, um dos mais novos dos filhos de Jacó, ele então ali começou a servir o Egito e ele fez uma grande campanha, arrecadou muitos cereais em algumas cidades próximas da cidade dele. E quando veio a fome sobre o mundo, José e o Egito estavam abastecidos para saciar as pessoas que vinham até eles para comprar alimento. E nesse contexto de fome do mundo, quando José já era governador do Egito, segundo homem do Egito, a sua família em apuros em Canaã, se dirige até aquela região. E eles fazem algumas viagens, sendo que na segunda viagem que eles fazem, José já havia reconhecido aqueles homens, que eram os irmãos dele, que tinham ido buscar alimento para o pai. Então, José se revela para aquelas pessoas que eram seus irmãos. Aí sim, em Gênesis 45, abra lá a sua Bíblia, ou o seu celular, a gente vai ler alguns versículos, eu vou ler agora do 1 ao 4 apenas, e você vai entender em que altura a gente chegou. Esse era José, essa era a história dele, um breve relato da história dele. E aí em Gênesis 45, do 1 ao 4, diz assim, a essa altura, nesse contexto, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, façam sair a todos. E assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele foi orar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó.
Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E aí, a gente olha a vida desse rapaz, desse homem, e a gente pode tirar inúmeras lições da história dele. E uma delas, muito importante, que vale a pena a gente ressaltar, é que, olhando para a vida de José, a gente descobre que Deus é especialista em transformar situações complicadas, difíceis, em bênçãos para a vida da gente. Eu queria que você falasse isso para do seu lado. Olhe para ele e diga assim: Deus é especialista em transformar situações difíceis em bênçãos nas nossas vidas. Irmãos, desde cedo, na verdade é isso mesmo. Quem que não tem situação difícil na sua vida? Quem que não passa por luta, por turbulência? E a gente olha para a vida desse jovem e a gente percebe que desde cedo, mais ou menos ali por volta, de criança ele já tinha problema, né, com seus irmãos. Mas aos 17 anos isso vai se intensificando, né? E então esse jovem passa por muitas dificuldades ao longo da vida dele. E aí no versículo 4, depois de muitos anos longe da família, e essa era uma dificuldade horrível que ele teve que lidar, porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos, jogado num buraco. Depois um irmão teve a ideia de, não vamos deixar lá porque ele vai morrer, vamos vender ele para essa caravana que está se aproximando. Então ele sofreu muito, e ele fica muitos e muitos anos longe da sua família. Depois disso, depois de todo esse sofrimento, de todo o problema que ele passou no Egito, da acusação que ele passou lá, de ser escravo, ele se revela, como a gente viu ali, para os irmãos dele, em prantos, gritando. Eu acredito que foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, mas também de cura, de bênção. Os irmãos dele já tinham se apresentado a ele numa das viagens, mas naquele dia, naquele jantar, ele falou: eu vou dizer para eles quem eu sou. E aí ele diz: eu sou aquele que vocês venderam ao Egito. E a razão por que José tinha sido vendido, além da predileção do pai, era porque ele de fato não era um sonhador arrogante, mas ele era um homem que temia ao Senhor, e Deus falava com José, e ele tinha sonhos reveladores. Acontece que os sonhos reveladores de José eram sonhos que projetavam ele diante da família. Leia a história ali em Gênesis de 37, acho que até o 46, 47, é lindo. É lindo, mas é triste também. Mas José sonhava e ele era muito jovem, e aí tudo que Deus falava com ele, ele falava para os seus irmãos. E os sonhos de José eram sonhos em que ele sendo rodeado pelos próprios irmãos, rodeado pelo pai, pela mãe. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto os irmãos, eles meio que se ajoelhavam diante de José. E eram sonhos que eram revelação de Deus, mas que aquela família não entendia. E isso ele ia sofrer muito. E como eu relatei para você aqui, ele sofreu muitas vezes na sua vida, sem ter nenhuma culpa. Talvez ele não foi prudente, nem muito sábio, quando ele falava dos sonhos. Ele foi vítima de injustiças, de inúmeras injustiças na vida dele, durante muitos e muitos anos. E a primeira injustiça que José passou foi dentro da sua própria casa. Não é muito diferente do que acontece com a gente. Não é muito diferente do que acontece com uma boa parte das pessoas que a gente conhece. As primeiras feridas, as primeiras machucaduras, as primeiras dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, muitas vezes é dentro da nossa própria casa mesmo. E nem é só porque a gente se converte, às vezes é na própria relação familiar, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Quantas famílias têm pessoas que não se falam?
Eu conheci famílias assim, irmãos que não se falaram por muitos anos, famílias que se rompem. Então, assim, nos nossos dias não é diferente. Muitas pessoas experimentam ódio dentro de casa, experimentam julgamento dentro de casa, experimentam a injustiça dentro da própria casa. Muitas pessoas são perseguidas dentro da própria família, às vezes rejeitada, completamente rejeitada. É a história de muita gente. Quem aqui nunca foi odiado sem ter feito nada por merecer? Alguém aqui já sofreu a raiva de uma terceira pessoa sem que você tivesse feito nada para que ela sentisse aquilo? Ou alguém aqui já foi julgado por ter feito bem para alguém ou ter feito alguma coisa de forma bem feita? E aí, porque você faz alguma coisa de forma bem feita, as pessoas te julgam. Alguém aqui já passou por uma experiência como essa? Ou alguém aqui já foi injustiçado exatamente porque está agindo com justiça? Fazendo a vontade de Deus, fazendo o que deveria ser feito, e aí alguém vem e te fere, vem e te humilha, vem e age com você de uma forma completamente equivocada. Ou talvez quem já foi perseguido porque estava, sei lá, usando os dons que Deus te deu, servindo a Deus, compartilhando. Quem já foi rejeitado apenas porque foi reconhecido. Essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas que cabem bem dentro da história de muitos de nós, mas era exatamente o que aconteceu com José dentro da família dele. Ele estava ali servindo ao Senhor, amando a Jesus, servindo seu pai, seus familiares. E todas essas coisas ele acabou experimentando. Bem jovem, 17, 18 anos. O ódio, o julgamento, a injustiça, a perseguição e a rejeição. E diante dessas situações, a reação normal, natural das pessoas costuma ser de quê? De raiva, de revolta. Essa é a sensação, é a expressão da nossa alma quando a gente passa por tudo isso. Mas a história desse jovem diz o contrário. Ela ensina que a gente tem que ser paciente, que a gente tem que confiar em Deus, que a gente tem que acreditar nos propósitos que Deus tem para a vida da gente, a despeito do que a gente está vivendo. Deus está acima de todas as pessoas. Deus está no controle da história. A história pode não estar sendo contada ou desenvolvida como você e eu gostaríamos. A história pode não ter vamos dizer assim, um enredo lindo e maravilhoso, mas Deus está acima de tudo isso. E a vida de José é um testemunho vivo. Qualquer pessoa que olhasse para José ia dizer que ele era um infeliz, um perdido, um azarado, um mal-sucedido, uma desgraça. Por aquilo que ele viveu nos primeiros anos da vida dele durante um bom tempo. Mas se por um lado você vê ele enfrentando dificuldade, e ele enfrentou muitas, como eu relatei para vocês algumas, por outro você vê ele enxergando o mal sendo transformado em bênçãos. Ele podia congelar a mente dele em todas aquelas expressões de uma alma enferma, como eu citei anteriormente, em forma de perguntas. Mas ele enxergava a vida com os olhos de Deus, ele enxergava a vida crendo que, de alguma forma, o melhor estava por vir para ele. Ele enxergava a vida à luz, talvez, daqueles sonhos, aquelas revelações que ele teve. Talvez aquilo fosse a coisa mais profunda que ele carregava dentro dele. Embora as circunstâncias ditassem uma situação, uma palavra contrária a isso.
alguns anos de prisão, sem contudo deixar Deus de lado. Na prisão, ele continuava buscando ao Senhor, continuava amando ao Senhor, continuava tendo intimidade com Deus. No meio do caos, no meio do calabouço, no meio do ostracismo, no meio da sensação de inutilidade, no meio da hostilidade, no meio de um lugar onde você e eu jamais gostaríamos de estar, ele estava ali servindo ao Senhor. E Deus se revelou para ele. E foi por conta dessa intimidade, dessa comunhão que ele tinha com o Senhor, que naquele lugar ele ouviu o Senhor, e ele ouviu aqueles homens, olhou para aqueles homens que estavam presos com ele, e pôs eles a interpretação do sonho que eles tinham. E aquele sonho que ele teve posteriormente foi o sonho que mudou a vida dele. Quando um daqueles homens, junto com o faraó, lembrou do nome de José, e José teve a oportunidade de estar junto àquele homem mais poderoso daquele império, e trazendo revelação do sonho para ele, a partir daquele momento em que ele decifra o sonho do faraó, a vida dele começa a andar a todo vapor. A vida dele começa a tomar outro rumo. A vida dele começa a caminhar para o cumprimento da profecia de Deus sobre a vida dele. E ele sai da prisão para um novo momento. E interessante, da prisão para o palácio. Naquela ocasião foi da noite para o dia. Se não tivesse todos aqueles anos para trás de luta, provação, aflição e sofrimento. De prisioneiro e de escravo esquecido, José se torna o salvador da própria família. No capítulo 45, no versículo 7, se você está com a sua Bíblia, toque no celular, diz o seguinte: mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Era aquele momento do jantar, quando ele estava se revelando para os irmãos, e aquilo que parecia ser o pior da vida dele, que teria sido o quê? Ter sido vendido pelos seus irmãos, para mercadores do Egito, se tornou o trampolim, a alavanca, o nome que você queira dar, para o livramento do próprio José e dos seus familiares. Deus havia preparado aquele jovem para essa virada, para essa guinada. Esse texto falou muito no meu coração, porque eu fiquei pensando, meu Deus, da noite para o dia. Lógico que foram anos, como eu falei. Mas de repente, da noite para o dia, como essa chuva que o pessoal estava olhando, vai chover, vai chover, vai chover, parece que escureceu e veio assim com uma força violenta e foi rápida. De repente, no estalar dos dedos, quando talvez certamente ele nem estava esperando, Deus se manifesta. E Deus pega o homem mais poderoso do Egito e faz com que esse homem, prisioneiro esquecido, que havia sido rejeitado ao longo da sua vida, que viveu longe, anos da sua vida, da sua família, longe da sua família, faz com que aquele homem se torne o homem mais poderoso do Egito. Isso me dá esperança, não em relação a mim, no sentido de achar alguma coisa em relação ao Brasil, porque nós estamos falando de Egito, de um império, mas me fala do tipo assim, as minhas promessas estão vivas para você, as minhas promessas não foram concluídas, os meus planos ainda não se concretizaram totalmente, eu sou um Deus fiel. José, Maria, Mariana, Pedro, Henrique, João,
Anderson, Sueli, Osmar. A vida continua. As promessas não caíram por terra. As profecias não se encerraram. O plano não foi concluído. Se fosse concluído, você já não estava mais aqui. Se eu e você não tivéssemos mais sentido para o plano eterno de Deus, Deus já tinha nos recolhido, porque nós somos filhos. Se nós estamos aqui, não é por outra razão, a não ser que nós devemos continuar tendo intimidade com o Senhor, servindo ao Senhor e crendo que aquilo que Deus falou a nosso respeito vai se concluir. Deus, irmãos, essa é a boa notícia, Deus não mudou. As circunstâncias mudaram, estão mudando, vão mudar. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Você continua ligado com alguém que é imutável, que ainda é poderoso, que ainda é amoroso, que ainda é protetor, que ainda é fiel, que ainda é generoso, que ainda é misericordioso, que ainda é um Deus de graça, que ainda é um Deus que faz milagre. Nós estamos vivendo diante dessa pessoa. Isso nos dá esperança. Isso deveria fazer com que a gente, ao invés de murmurar, a gente fizesse o quê? A gente louvasse ao Senhor e adorasse ao Senhor. E José não é a única pessoa que nos ensina isso. Mas eu creio que assim como Deus foi com José do Egito, Ele será comigo e com você. As dificuldades que eu e você, as nossas lutas, as nossas aflições, aquilo que a gente passa na nossa vida, nada mais é, quando a gente está em Jesus, do que uma preparação para os dias melhores. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, fala assim: por causa de Deus, os melhores dias da sua vida ainda estão chegando. Ah, mas é que eu não estou vendo isso, eu não estou sentindo isso, parece que está tudo contra a minha vida, parece que não vai dar tudo errado. Irmãos, nós não vivemos pela vista, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos o justo vive pela fé. Cantar isso é fácil. O justo vive pela fé. Declarar isso é fácil. Difícil é fazer o que o versículo está dizendo, que o justo vive pela fé. Não existia possibilidade de vida para esse jovem, nem para nenhum dos apóstolos, nem para aqueles primeiros cristãos da igreja primitiva, se não fosse uma fé genuína, real, colocada em Deus. Por isso, a palavra que eu trago para você, e eu falei no começo que eu creio que Deus tem essa palavra para a sua vida, e para mim é: não desanime, não desanime, não pare. Se o tempo está difícil, é tempo de andar pela fé, é tempo de acreditar, é tempo de viver debaixo da graça, é tempo de crer e se colocar debaixo do poder de Deus, que é um poder capaz de transformar a minha vida e a sua vida no estalar do dedo, da noite para o dia. Da noite para o dia, muitas coisas podem mudar na minha vida e na sua vida. Muitas respostas podem chegar para mim e para você. É tempo de continuar orando, é tempo de continuar estudando a palavra, é tempo de continuar crescendo, é tempo de a gente se juntar, é tempo de a gente se fortalecer, é tempo de comunhão. Ah, mas alguns não estão, não vêm, não vai. É tempo de eu e você fazermos isso. José estava sozinho, irmãos. Sozinho. Para e pensa. Da noite para o dia, a tua família fala: ó, se toca daqui, ninguém te quer mais, some, desaparece,
vai embora, vai para o Paraguai, vai para a Argentina, não pisa mais nessa cidade. Ninguém te quer mais aqui, e você sai sozinho. E ainda você chega num lugar e vai arrumar um trabalho, e aí depois você sofre uma acusação e você vai ser preso, num outro país. Sozinho. Você é jovem, sua família não te quer mais, não acredita em você. Dá as costas para você está lutando para sobreviver. E você cai numa prisão. Só que você é cristão de verdade. E aí não te sobra nada, porque não tem nada, nem ninguém, e você está preso. Você não tem tua cama, teu guarda-roupa, não tem teu carro, você não tem nada. É você com a roupa que te deram na cadeia e Deus. E aquele jovem continua acreditando no Senhor. Continua tendo comunhão com Deus. Continua querendo ouvir Deus. Continua querendo ser usado por Deus. E Deus olha o coração dele, contrito, quebrantado. E por mais que as circunstâncias falassem em alto e bom som e gritassem, você não é amado, você está sozinho, você foi rejeitado, odiado, injustiçado, você é um Zé, um José, ninguém. A Bíblia relata, Deus escreve, Moisés recebe a revelação e registra, dizendo assim, Deus era com José. Deus é com você, meu irmão. Minha irmã, Deus é com você. Deus está com você. Está do seu lado. Independente se você cometeu a pior coisa na sua vida, o pior pecado, o maior erro que você tenha feito, Deus tem misericórdia, Deus te ama, Deus está comigo, Deus está com você. Independente se você já fez milhares de coisas para Jesus, Deus está com você. Ele não vai te amar mais porque você fez num tempo atrás mais coisas e hoje você faz menos. Ele não vai te amar menos porque você deu uma deslizada, caiu e pecou. Deus não mudou. Deus é o mesmo. E quando chegar a hora certa, quando chegar o momento preciso, as pessoas vão saber que Deus é com você. Elas vão olhar para você e vão perceber mudanças acontecendo, e elas vão olhar e vão falar, cara, só pode ser Deus. É Deus. É Deus. E mais do que apenas reconhecer, elas vão ser abençoadas através da vida de Jesus em você. Sabe, eu estou falando de pessoas que podem estar caminhando contigo, do teu lado, na tua casa. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta na nossa vida é ver os nossos pais, os nossos irmãos convertidos. Nosso primo, nossa prima, nosso tio, o nosso chefe, o nosso melhor amigo. A gente quer testemunhar para eles, Deus está fazendo coisas, e eles não veem, não enxergam, não observam. Eles não nos rejeitam, mas assim também não percebem nada, não entendem nada. Mas vai chegar a hora em que essa água do Espírito Santo dentro de mim e de você vai ferver. Ela vai ferver e vai fluir para fora. E as pessoas vão ver, e vai apitar. E a chaleira vai apitar. E aí não tem quem não vai ver, porque vai ver, vai receber calor, vai receber vida, vai receber amor, vai receber o poder de Deus, vai receber milagre, e vai ouvir o barulho de Deus, vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir o mover de Deus. É na hora dele. Meu último ponto é que José sabia que foi Deus quem transformou o mal, a desgraça em bem, e não ele próprio. Ele não era um cara de muita sorte, ele não tinha nada
além do que eu e você temos. Ele era um jovem apaixonado por Jesus. Talvez o grande diferencial de José é que o coração dele, que é a coisa que Deus mais anseia nesse mundo, que é o coração das pessoas, ele já o tinha. José já tinha entregado totalmente. Ele era um cara que andava com o Senhor. Não vê murmuração dele. Quando eu olho para mim e olho para José, a gente tem o mesmo nome. Mas assim, quando eu olho para a quantidade de vezes que eu já errei, pequei e murmurei e olho para José, eu fico com vergonha de mim. E eu vejo o quanto ele, tão jovem, era obediente ao Senhor, quanto ele era tão jovem, mas quanto ele reconhecia a soberania de Deus, o quanto ele, apesar de ser tão jovem, honrava a Deus em qualquer lugar. Por isso que a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele sabia que Deus havia transformado todas as situações difíceis na vida dele. Mesmo que a família dele não soubesse. Mesmo que os seus irmãos não estivessem entendendo nada do que estava acontecendo ali diante deles, naquele jantar, naquela noite. José sabia que Deus tinha feito aquela obra na vida dele. E é isso, muitas pessoas não vão entender por um bom tempo o que acontece na sua vida e na minha vida. Não vão entender a mudança que aconteceu com você, a mudança das suas prioridades, a mudança dos seus valores, a mudança do seu jeito de falar, a mudança como você se relaciona sexualmente ou como você se relaciona com o sexo oposto. Muitas pessoas não vão entender porque você tem compromisso com gente que é crente. Muitas pessoas não vão entender um monte de coisa, porque se você fazia coisas ilegais você não faz. Muitas pessoas não vão entender nada na sua vida. Mas o que é importante é que você entenda que Deus mudou a sua vida. Se você entender que Deus mudou a sua vida e eu entender, isso basta. E ele tinha essa certeza. Ele tinha essa certeza de que ele havia sido enviado para aquele lugar e para aquela posição. Olha o que diz o versículo 8 na tua Bíblia. Gênesis 45, versículo 8. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Não foram vocês, meus irmãos, que me condenaram. Não foram vocês que acabaram de destruir a minha vida. Não foram vocês que estragaram, que me envergonharam. Não foram vocês, foi Deus. Ele mesmo, Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Eu acredito que inúmeras vezes ele falou para as pessoas, quando ele já estava nessa posição: Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história, Deus me trouxe aqui, Deus é fiel para cumprir as suas promessas, Deus é poderoso, porque as pessoas sabiam que ele tinha sido preso, um presidiário, e agora de presidiário ele é o ministro, primeiro, sei lá, segundo, é o governador do Egito, como diz a palavra. Será que nos nossos dias Deus está agindo de forma diferente? Não. Como eu disse, essa é uma boa notícia. Ele é o mesmo, Ele não mudou. E se você estiver vivendo na dependência dEle, você pode ter certeza que você foi feito filho, você foi chamado por Ele, Deus está te capacitando, te preparando e está te transformando. E no tempo certo, você vai poder falar para as pessoas aquilo que José falou para os irmãos dele. Deus me trouxe até aqui. Deus fez tudo isso que vocês estão vendo na minha vida. E as pessoas vão ouvir do Senhor. Olha para dentro de você. Quantas foram as coisas que Deus já fez?
Quantas foram as respostas que agora você já tem que outrora você não tinha? Você não sabia ouvir nada de Deus. Quantas coisas Deus já falou ao seu coração? Quantas coisas Deus já deu a você, pelas quais você orou muitos anos? Quantas coisas você ganhou do Senhor e que você orou de um dia para o outro? Quantos livramentos o Senhor te deu? Livramentos que você percebeu claramente, que você parou e suspirou, ficou branco, quase desmaiou e falou: meu Deus, obrigado. Quase morri. Quantas vezes o Senhor fez isso na sua vida? Assim é o nosso Deus. Ele cuida da gente. Ele nos ama. Ele nos cerca. Ele é soberano. Ele é o mesmo. E Ele se alegra e se agrada quando a gente o adora em espírito e em verdade. Eu vou contar, não ia contar, mas eu acho que é importante. Hoje de manhã eu vim aqui e eu vim orar. Normalmente domingo, quando eu vou compartilhar a palavra, ou sábado eu venho, ou domingo, eu faço isso com uma certa frequência. Eu entrei, fui lá para a sala, não me tranquei e fiquei lá em cima. Fiquei lendo, relendo, meditando, estudando, pedindo a Deus direcionamento. Tem uma parte ruim da história e me deu a vontade de vir no banheiro. E eu vim para o banheiro. Quando eu entrei no banheiro, fiquei ali e levei as minhas anotações e fiquei lendo e relendo, pensando e orando. E às vezes eu faço as anotações, depois eu levo isso aqui, eu digito, obviamente, mas depois eu fico com a caneta escrevendo. E de repente começou a fazer um vento estranho. E eu vi uns barulhos. Plá, 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 plá. Bom, todos nós que trabalhamos aqui estamos acostumados com os barulhos das telhas. Não vai ficando com medo, tá, gente? É sinistro o negócio. E barulho de telha. Só que eu estava lá. Onde as crianças ficam também tem as telhas mistas e não tem forro. E eu fico com barulho, mas beleza. Eu ia te falar, Meli, já estou te falando. Aí eu estou no banheiro, aí eu escutei assim. 6, 7 passos na frente do banheiro e eu naquela posição do rei. Na frente da minha porta. Irmãos, eu fui soldado. Eu sou baixinho invocado. Eu sou de encarar, não de correr. É o meu perfil, é a minha personalidade. E me veio um troço horrível de sensação de medo. Eu falei: quem que está aí? Ninguém falou nada. No primeiro momento eu queria uma voz falando: sou eu, o Senhor, para confirmar a mensagem que eu estou trazendo para vocês. Pode falar, meu filho. E eu dizer: aqui está o teu servo. Senhor, continue ministrando meu coração. Ninguém falou nada, irmãos. Eu falei: quem está aí? Falei alto, já fui me invocando. Melen. Chamei o Melen, porque o Melen tem a chave. Falei: é o Melen. Melen. Nada. Mas, gente, foi nítido. Uma outra coisa que é importante que vocês saibam: eu não sou uma pessoa com tendência a coisas assim, sentir o cheiro de alguma coisa, ouvir barulho de não sei o que. Eu não sou. Mas assim, foi nítido. Era como se fosse um homem com sapato, com salto de madeira, ou uma mulher andando nesse palco e não lá, que é granitina. Aí o sangue ferveu, fiquei branco, amarelo, aí eu estava com o celular, tinha levado a Bíblia, as coisas lá no reinando no trono, e eu falei: meu Deus, o que eu faço? Peguei o celular, mandei uma mensagem para o Dario, que é o meu vizinho aqui da frente, o nosso vizinho. Dario, é o Zé, tudo bem? Tem algum carro, alguma moto em frente da igreja? Tem alguém aqui dentro da igreja e eu estou sozinho. Fica azul o negócio, fica azul, e o negócio não ficava. Dario, nada. Gente, que medo que eu passei. Que medo horrível. Porque aí eu lembrei que a porta de vidro estava aberta, que eu normalmente entro e tranco, estava aberta. Eu falei: não tem ninguém na rua, não tem ninguém. Eu falei: eu vou abrir essa porta e eu vou ter uma surpresa. E eu falei: eu não tenho outra coisa para fazer. Só para você entender, está no meu celular. Foram de 10h
32h45 esse terror dentro do banheiro. Eu falei, agora eu vou. Falei, Senhor, vem comigo. Abri a chave devagarinho, mas eu abri a porta como se eu estivesse arrombando. Eu falei, quem está aí? Aí fui abrir assim, não tinha ninguém. Mas aí me veio uma ousadia, Erlan. Eu saí correndo. Falei, agora eu vou atrás. Corri em cada salinha da criança, abria, olhava. Aí corri lá na minha sala, porque eu estava no banheiro. Olhei por volta, não tinha ninguém. Vim aqui no berçário, abri os banheiros. Eu falei, ninguém está aqui. Nossa, mas eu estava nervoso. Uma adrenalina, parecia que tinha me jogado do céu e eu estava caindo queda livre. Uma adrenalina. Eu falei, meu Deus, assim. Aí eu pensei, segundo andar. Aí eu falei, não vou. Aí eu falei, não vou. Falei, aí não, ô José, pelo amor de Deus. Porque eu falei assim, se eles estiverem lá em cima, e se for mais de um, eu estou perdido. E lá em cima é concreto, se eu gritar eu morro e tal. E aí eu falei, não vou, tranquei a porta, rapidamente saí, cheguei 10h46 na frente ali. Quando eu desço, ninguém, não fui mais em lugar nenhum da comunidade, atravessei o Dario mexendo na terra, tal. Falei, Dario, tinha alguém aqui na rua? Ele falou, não. Algum carro? Não. Ninguém passou? Falei, não. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fica aquele pensamento, lógico, estou falando assim bem abertamente para vocês, o que era o diabo? Porque anjo não era. Se fosse anjo, ia parecer bater na asinha, né? Ou seria um anjo bonzinho, né? Não um anjo feio. Aí eu conversei com o Dario. Aí veio aquele pensamento e aquele entendimento. Aí eu conversei com a Tati e falei assim, Deus me deu um livramento. Eu tinha certeza disso. Não sei de que tipo de livramento. Eu não sei se era alguma coisa espiritual, se era alguma coisa real. Mas assim, foi tão real. E como eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa, eu sou de me jogar quando tem acidente. Eu sou de, se um ladrão estiver correndo, eu vou atrás, pego para poder ajudar uma pessoa. E Deus falou comigo, aí eu contei isso para a Lília. Aí ela até me questionou, ela falou assim, amor, mas por que você gosta de ir para lá? Eu falei, porque lá é onde eu trabalho. É o meu lugar secreto. É o lugar onde Deus fala comigo. É o lugar onde eu sinto a presença de Deus. Onde Ele me inspira. Onde Ele me renova. Onde Ele me encoraja. De manhã, às vezes venho à noite. Mas aí veio, lógico, o entendimento, a gente está nesse mundo, esse mundo é mau, esse mundo é ruim. O mundo que eu estou falando, irmãos, as pessoas que não têm o Senhor, muitas vezes, assim, que são loucas. E aí veio, lógico, aquele sentimento assim, eu não posso ficar vindo aqui da forma como eu vim, me expor desse jeito. E aí, óbvio, eu pensei na Tati, que às vezes a gente está correndo, fazendo visita, indo para um lado, para o outro, e ela fica sozinha aqui. A Suzy falou isso, lembrou disso. Então foi um livramento. Por que eu converso com vocês? Porque eu queria me expor. Eu queria dizer assim, cena terrível que eu estava sentado no vaso, orando, tentando ouvir Deus, e passando por uma coisa assim horrível. Então ore por mim, ore por você, ore pela igreja. E entenda que a gente está numa batalha espiritual. Não olhe para a igreja com os olhos dos irmãos de José. Olhe para a igreja com os olhos de Jesus. Não importa se nós somos muito ou pouco. Se nós estivermos com Deus. O que é importante é que Deus esteja com a gente. Quando eu passei por isso, eu tive clareza que Deus estava comigo. Porque podia ser alguém.
Pode ter sido alguém, amanhã eu vou olhar as câmeras. Eu podia ter saído, encontrado com uma pessoa armada, com faca. E o Dario falou para mim, Zé, se ele tivesse te dado um tiro, se tivesse te dado uma facada, a gente só ia saber à noite. Não tinha ninguém na rua, não tem ninguém nesse horário que você estava aí. Não poderia te socorrer, não poderia fazer nada. Deus está nos dando livramento. Talvez você pense que você esteja numa prisão. Talvez você pense assim, não estou ficando sozinho. Talvez você esteja vendo a sua vida, ou a sua vida, ou a gente, ou a comunidade, falar assim, nós estamos indo ladeira abaixo. Mas não existe um baixo onde Deus não possa chegar. E se da noite para o dia as coisas vão mudar, eu não sei você, mas eu não tenho medo de ir lá no fundo do calabouço. Que tipo de soldado você é? Daqueles que quando você vê o outro exército, você corre e abandona? Ou você é um soldado que faz parte de um pelotão, de uma companhia, de um quartel, de um comando, e que não se importa do tamanho da luta que você tem que enfrentar, mas você não dá as costas. Eu sou soldado como vocês, igualzinho a vocês. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer, eu acredito que Deus vai transformar as nossas vidas, a nossa história, de um momento difícil, de uma situação complicada, num momento de glória ao nome dEle. E sabe, quando a gente volta de um momento de tensão, de terror, a descarga de gratidão, de entusiasmo, de renovação é tão grande. É tão grande. Você fala assim, valeu a pena. Valeu a pena a rejeição, o ódio, a injustiça, valeu a pena a cadeia, valeu a pena tudo por causa do Senhor. Por causa do nome dEle, da glória dEle. Estou terminando. Quarta-feira passada fui na casa de recuperação. Toda quarta eu vou lá, dar uma palavra. Na hora de ir embora, eu não tinha lido a Bíblia com os meninos, com os jovens, com os adultos. Mas eu tinha falado de Jesus, muito. E eu falei, gente, desculpa que eu não abri a Bíblia com vocês. Eu sei que vocês sempre abrem a Bíblia. Eles falaram, pastor, não, o senhor falou. Deus falou. Foi bom que o senhor falou. E aí eu fui indo embora, pegar a moto, subindo. Aí um cara chegou bem pertinho de mim, me abraçou e falou assim, pastor, obrigado porque você veio. Eu estava indo embora. Eu já tinha desistido. Jesus falou através da sua boca, e eu vou ficar. É mais um ficando para se recuperar de uma vida desgraçada, de tanta droga. Deus vai mudar a nossa história, irmãos. Como Ele mudou a história de uma ilha quando o barco de Paulo naufragou. Quando Ele mudou a história de uma cidade por causa da cadeia de Paulo, Deus vai mudar. Na hora dEle, eu tenho certeza que todo sofrimento, todo mal, toda injustiça que você passou, ou esteja passando, ou venha passar, tudo isso vai ser transformado em bênçãos, em testemunho, em amor, em graça, em poder, em disposição, em vontade de reinar com Jesus. Eu tenho certeza disso. E você vai poder fazer como José, gritar para que todo o Egito ouça, para que todas as pessoas ouçam e vejam. Você vai poder dizer assim como José disse, falou, voltem depressa a meu pai no versículo 9 e digam, assim diz o seu filho José,
Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te des. Você vai dizer para as pessoas: vem para cá, vem para onde eu estou vivendo, vem andar com quem eu estou andando. Não demora, vem rápido, porque Deus tem me abençoado e eu sei que Ele vai abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você acredita que isso é possível? Você acredita que Deus está falando com você essa noite? Amém? Então gostaria que você se colocasse de pé e que você, antes de orar, soubesse o seguinte: que você veio para cá, porque Deus te chamou para salvar vidas. Não importa se você está na cadeia ou no palácio, Ele te chamou para salvar vidas e Ele te enviou para essa missão. Amém?